Não, pastor, não recebi isso. Ai, mas você não vem, ué. Esse dia não é anunciado, não. É surpresa. Êxodo 13, 17. Diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Preste bem atenção. Embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Só até aí. Quando eu mencionar aqui a palavra deserto, eu quero que você grave tudo aquilo que vai falar logo em seguida. Então aqui eu vou narrar aquilo que está na palavra do Senhor, para você entender o que Deus faz no deserto. Eu vou repetir, para você entender o que Deus faz no deserto. Mas vamos entender primeiro aquilo que o Senhor fez. O que o Senhor fez? Ele fez uma promessa a Abrão, conhecido como Abraão. E nessa promessa, além de o Senhor falar que ele vai ter filho, que ele vai ser grande, que ele vai ser famoso, para ele sair do meio da sua parentela, da casa do seu pai, da terra onde ele estava, o Senhor também vai dizer que o povo do Senhor, olha só, o povo do Senhor que nem ainda havia, porque viria através de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor diz para Abraão: Abraão, o que será a sua descendência? Vai estar numa terra por 400 anos. E nessa terra eles vão ficar escravos. O Senhor já o alertava. A Bíblia diz que os anos se passam. O Senhor nosso Deus agora então vai cumprir aquilo que ele havia dito, levantando Moisés. Moisés é o escolhido do Senhor para ser o libertador de Israel. A palavra do Senhor diz que quando Moisés retorna para o Egito, ele não retorna como ele saiu. Ele retorna para o Egito agora com a presença de Deus, com a ordem de Deus, com a autoridade de Deus e com a vontade de Deus. Moisés está no Egito para mostrar ao povo de Israel que Deus vai cumprir com aquilo que eles estão pedindo ao Senhor, a libertação. Moisés vai dizer então para os anciões: olha, o grande eu sou enviou a vós. Eles acreditam. E acreditando, a Bíblia diz que Deus também vai dar sinais. Vai ter prodígios, vai ter maravilhas, ou seja, o Deus que não manifestava no Egito, agora vai manifestar. Vou abrir um parênteses aqui. Talvez você ache que no mundo em qual nós estamos vivendo, Deus não vai manifestar. E eu estou afirmando a você biblicamente que Ele manifesta. Porque a Bíblia diz que Ele manifestou no Egito. E Ele há de manifestar nesse mundo como Ele prometeu. Quando, pastor? A Bíblia diz que o dia e a hora nós não sabemos. Mas ao ressoar da trombeta, a Bíblia diz que Ele virá. Todo olho verá e toda língua há de confessar que somente Ele é o Senhor. E nós que estamos em Cristo Jesus, seremos arrebatados, encontraremos com Ele nos ares. Seremos adornados como a noiva dele, logo em seguida casaremos com Ele. Por quê? Porque Ele falou. E aquilo que Ele fala acontece. A Bíblia diz que Ele falou para Moisés que Ele estaria com Moisés. Moisés então está no Egito. Vai haver sinais, vai haver prodígios. E o Senhor nosso Deus vai permitir que o coração de Faraó por Deus seja endurecido. Por quê? Para mostrar àquele povo que só existe um Senhor. Só Deus é Deus e não há outro. Então tudo aquilo que acontecia através das pragas era para mostrar ao povo egípcio que Deus é maior do que os deuses que eles serviam. A Bíblia diz que na última praga, eu não falei pela manhã e vou falar agora. A Bíblia diz que na última praga, o Senhor vai dar uma ordem a Moisés. E qual é a ordem? Moisés, mata o cordeiro. Coma as partes que eu ordenar.
Porém o sangue, eu quero que você passe nos umbrais da porta da sua casa. Mas eu quero que também você, Moisés, fale para as demais pessoas do meu povo. Diga para eles que eles deverão passar nos umbrais da casa, da porta, o sangue do cordeiro. A casa que não tiver nos umbrais da porta o sangue do cordeiro, o anjo da morte vai entrar. Abre outro parênteses, preste bem atenção. O anjo da morte vai entrar na casa que não tem nos umbrais da porta o sangue do cordeiro. Mas a casa que tiver o sangue nos umbrais da porta, esse anjo vai passar por cima. Eu estou querendo mostrar para você que, embora tenha promessa de Deus para a sua casa, a sua família, se não tiver nos umbrais da porta o sangue, o anjo da morte eterna vai entrar. Se a sua casa não tiver revestida com o sangue do cordeiro, o anjo da morte entra. Mas se tiver o revestimento do sangue do cordeiro, que nos purifica de todo o pecado, ele vai olhar para nós, vai ter que passar por cima, mas não vai poder tocar em nós. Só que isso é uma decisão sua. Moisés orienta o povo, porém nem todos fizeram aquilo que Moisés orientou. E quando deu a 0 hora, a Bíblia diz que o anjo da morte vem e entra nas casas daqueles que não obedeceram às orientações de Deus através de Moisés. A Bíblia diz então que o povo é liberto. O povo está saindo, é o êxodo. O povo sai de uma escravidão de 430 anos. A Bíblia diz que eles estão saindo. A Bíblia diz que Deus manifesta como? Com uma nuvem. A Bíblia diz que há uma coluna de fogo. Porque o deserto, durante o dia, é muito quente, à noite, muito frio. Deus havia dito que estaria com Moisés. E Deus agora está mostrando mais uma vez que está com Moisés e também está com o seu povo. Porém, a Bíblia diz que quando eles saem do Egito, eles têm a ideia que, passando pela terra dos filisteus, é mais rápido. Porém, a Bíblia me diz que é o Senhor que escolhe o caminho a qual o povo vai traçar para eles chegar à terra que o Senhor prometeu. Eu vou repetir, foi o Senhor que ordenou o caminho a seguir. A Bíblia diz então que aquele que ordena o caminho a seguir é aquele que também que protege. É aquele que também que sustenta. É aquele que guarda, é aquele que cuida, é aquele que é o provedor. A Bíblia diz que passado 1 mês e 15 dias, aquilo que o Senhor havia pedido para o povo fazer, me parece que acaba. Porque a ordem de Deus, quando o povo vai sair do Egito, é: peguem comida, peguem água, pega ouro, pega prata, pega bronze, pega vestimentas, porque eu já movi o coração dos egípcios para eles darem vocês. A Bíblia diz que o povo faz isso. Mas eu chego ao entendimento que, quando o povo vai reclamar pela primeira vez da água, aquilo que eles tiraram do Egito acabou. Eu vou repetir. Aquilo que eles tiraram do Egito e levaram para a caminhada até a Canaã acabou. O que acabou? A água. Mas o fato da água acabar não quer dizer que vai faltar. Não pegou. Vou descer porque você não pegou, não. O fato da água ter acabado não quer dizer que vai faltar. Porque Deus sabe até onde Ele pode prover. Foi assim com o maná. Na sexta-feira pega dobrado, porque no sábado vocês não vão poder colher. Então vocês vão pegar na sexta para comer, na sexta e no sábado. O que o povo fez? Foi querer recolher também no sábado. Deu ruim. Guardou no dia que não era para guardar. Guardou o que não era para guardar. O povo sai, está levando água, a água acaba. Eles vão parar num lugar chamado Mara, porque a água amarga. Eles vão beber, a água está amarga. O Senhor então vai transformar aquela água em água potável, água doce. E eles vão beber. Por quê? Acabou, mas não vai faltar. Vai acabar, mas faltar não. A Bíblia diz que eles continuam.
E a ordem é ir pelo deserto. Deus está mandando codornizes. Deus está mandando maná. O povo está sendo sustentado, o povo está sendo alimentado, o povo está vendo sinais, o povo está vendo prodígio, o povo está vendo maravilhas. E o Senhor então agora, no deserto, vai dizer a Moisés: Moisés, eu quero que você construa para mim um santuário. Opa! Moisés, no deserto, eu quero que você construa um santuário para mim. A ordem de Deus para Moisés é para que ele construa no... Quem é que falou para você que no deserto que você está passando, você não possa construir aquilo que Deus ordenou? Quem é que está falando para você que você precisa ter o recurso para construir aquilo que Deus ordenou a você, embora você esteja no deserto? Porque a ordem não é sua, a ordem de Deus. A Bíblia diz que o povo está no, e a ordem de Deus é construa. Vou perguntar, por que você não está construindo aquilo que Deus ordenou na sua vida? Pastor, estou no deserto. Pastor, estou na prova. Pastor, estou na escassez. Pastor, não tem jeito, já olhei para a minha conta. Não tem como. A minha pergunta é, quando o Senhor ordenou a Moisés, ele estava onde? Ele estava onde? Ele estava onde? Agora vou piorar. Como que você pode falar que o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, José, o Deus de Moisés é o seu Deus, que quando Deus ordena você a construir, no período que você acha que não pode, você não constrói? Ele disse: Moisés, construa. E digo mais, tá, Moisés? Você vai construir aquilo que eu quero e o povo vai ofertar no deserto. Não entendeu, né? Vou descer então para você entender. Falando perto, acho que você entende. No deserto, eu movo o coração desse povo para ofertar alegremente na minha casa. Aí, sabe qual que é o seu problema? Que você quer a bonança para depois ofertar. Deus está falando, quer coisas grandes? É no deserto. O povo vinha trazendo. A Bíblia diz então que o santuário vai ser e não vai ser construído de qualquer maneira. Está no deserto, mas não é de qualquer maneira que constrói, porque a ordem é de Deus. Tem que ter ouro, tem que ter prata, tem que ter pedras preciosas, tem que ter linho, tem que ter púrpura, é tudo de primeira. Aonde? No deserto. Não é na bonança, Adriana, é no deserto. O recurso não está vindo na bonança, é no deserto. É no deserto que é o lugar certo para construir aquilo que Deus ordenou. Você não entendeu? É nesse deserto que você está passando, que Deus está falando para você. Construa. Abaixa um pouco aqui o volume. Construa. Moisés então ouve a voz do Senhor e ele vai construir o tabernáculo. Como o Senhor quer. Então não faltou nada. Eu não sei por que você duvida daquilo que Deus ordenou você fazer. Se Deus ordenou, quem mantém é Ele. Quem traz o recurso é Ele. E você fica preocupado como Deus irá fazer, meu amigo. Ei, só ouve a voz dEle, obedeça o que Ele está fazendo, porque quem vai mover os recursos é Ele. Por quê? Porque Ele é dono de todo o recurso. De todo. Ele é dono do ouro e da prata. Ele é o criador dos céus e da terra. É Ele, mais ninguém. A Bíblia diz então que Ele constrói. E agora a ordem no deserto. Grave isso, no deserto. Além do tabernáculo, eu quero que você faça também alguns utensílios para esse tabernáculo. E dentre esses utensílios, eu quero que você construa a arca. Para aqueles que não vieram aqui, então eu vou falar hoje de novo. A Bíblia diz que o Senhor vai ordenar a ele o seguinte: Moisés, eu quero que você construa uma arca de 1,10 m de comprimento, 70 de altura, 70 de largura. E eu quero, não é o cedro do Líbano. Eu quero fazer essa arca com a madeira de acácia. Moisés poderia dizer ao Senhor: mas logo a madeira de acácia? Uma árvore que nasce no deserto, fica em lugar árido, não é vistosa, é feia demais. E além de ser feia, ela tem nós, ela tem espinho. Ninguém quer trabalhar com ela. O Senhor está dizendo: é porque eu escolho aquilo que os outros não escolhem.
não pega. Eu me agrado daqueles que não foram agradados por outras pessoas. Ei, Moisés, eu quero essa madeira. Embora ela tenha nós, embora ela tenha espinhos, ela vai cair na mão de um carpinteiro que sabe lidar com isso. Você está achando que Deus errou quando Ele te escolheu? Ele sabe o tanto de nós que você tem, o tanto de espinhos que você tem. Ele sabe os traumas, Ele sabe a enfermidade, Ele sabe a deficiência, Ele sabe tudo. É por isso que Ele vai dizer, não fosse vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, para que vades e dê fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirem em meu nome, eu vos conceda. Não era uma árvore vistosa, você, mas Ele achou graça. Ninguém queria, mas Ele quis. Estava no deserto, lugar árido. Ninguém olhava, mas Ele olhou. Então o Senhor nosso Deus ordena a ele, e assim como ordenou, ele vai pegar a madeira. O Senhor já havia preparado pelo seu Espírito pessoas para lidar com a madeira. A Bíblia diz então que a arca está pronta. Depois a arca está pronta, toda moldada, do jeito que Deus quer. Toda moldada, do jeito que Deus quer. Embora você venha cheia de nós e espinhos, você não pode ficar do jeito que você quer. É do jeito que Deus quer. Vai doer. Está cheio de nó, mas o nó vai ser tirado. Está cheio de espinho, mas vai ser tirado. Porque o carpinteiro, quando ele põe a mão para consertar aquilo que ninguém conseguia consertar. Ele vai deixar, não é do seu jeito, viu marido? Viu esposa? Viu jovem? É do jeito dele, porque é para a obra dele e é para a manifestação da presença dele. Está lá o caixote, no deserto. Ele vai dizer, pega ouro. Ó. Tem gente que diz que no período de deserto não tem ouro. Tem gente aqui que está dizendo que está no deserto e não tem ouro. Mas a Bíblia diz que no deserto o Senhor diz, eu quero que você revista esse caixote, que é a arca, de ouro por dentro e de ouro por dentro e por fora. Vai doer um pouquinho. A ordem é por dentro e... Então se eu tenho ouro por dentro, não tem como eu exalar por fora a prata. Se eu tenho ouro por dentro, não tem como eu exalar por fora o bronze. Pastor, não entendi. Se eu digo que eu tenho o Espírito Santo dentro, eu não posso, em hipótese nenhuma, do lado de fora, apresentar a não ser o próprio Espírito Santo de Deus. Se você diz que é cheio do Espírito Santo, recebeu o revestimento, eu quero informar você, que aquilo que está dentro tem que ser exalado para o lado de fora. Eu não posso falar que eu tenho o Espírito Santo e por lá de fora eu ser um mundano. Não tem como eu falar que carrego a arca, a presença de Deus, se eu não tiver o revestimento. Por quê? Porque a palavra do Senhor no livro de Atos vai dizer assim, ide e permanecer em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestido de todo o... Para quê? Para que torneis minhas testemunhas. Ei, aquele caixote feito de madeira de acácia, de 1,10 m de altura, de comprimento, 10 de altura, 70 de altura, 70 de largura, revestido de ouro, está sendo preparado, sabe para quê? Para receber a presença de Deus. O testemunho, as tábuas da lei, o maná e a vara que floresceu de Arão. Eu vou repetir. No deserto, Deus tinha ouro. No deserto, Deus pegou uma árvore que ninguém gostaria de pegar e fez dessa árvore um lugar, a qual Ele revestiu, para que a presença dEle estivesse lá. Foi assim que o Senhor também fez conosco. Ninguém olhava para nós. Ele nos aceita, nos aceitando, Ele nos molda, moldando segundo a vontade dEle, para quê? Para que nós passemos a ser o quê? Testemunha dEle. Agora a ordem é construir o tabernáculo, mas o tabernáculo não é fixo, o tabernáculo ele é móvel. Opa, então eu entendo que embora eu ache que o deserto é eterno, ele está dizendo para mim que é passageiro.
Que conversa é essa que você fala comigo? Já tem 10 anos que você está no deserto. 40 anos. Não, pastor, não consigo me locomover no deserto. Você está indo contra a Bíblia. Porque a Bíblia diz que a nuvem estava lá, Deus estava presente e Deus ordenava, levanta o povo. Eles tinham que desfazer o tabernáculo. Desfazendo o tabernáculo, eles tinham que carregar e ir para a cidade que Deus ordenava. Que negócio é esse de falar que no deserto Deus não ordena? Deus não orienta. Deus não fala. Deus não manifesta. É mentira, meu lindo. No deserto Deus fala, Deus orienta, Deus aconselha, Deus manifesta com sinais, prodígios, maravilha. Deus mostra que tem ouro, Deus mostra que pode até acabar, mas faltar não vai. Deus está mostrando a todo momento. O tabernáculo é móvel. Então o que eu entendo? Aquilo que o Senhor está construindo para carregar a sua presença também será móvel. A arca que vai ter o testemunho do Senhor é móvel. Porém, para carregar essa arca não é carro de boi. São homens que o Senhor escolheu. Pegou não? Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. É a tribo de Levi que é responsável para carregar a arca. Ou seja, o tabernáculo era desmontado e aquelas pessoas que iriam carregar a arca não era qualquer uma. Seriam pessoas separadas por Deus. Agora preste atenção, a arca não ia atrás, a arca ia adiante. Não entenderam ainda. A arca não ia atrás, ela ia adiante. Então estou mostrando para você que embora você fale que no deserto você está sozinho, eu vou dizer para você que você não está sozinho. Você que não está conseguindo enxergar o Deus que está indo adiante. Ele está indo adiante. Ele está indo adiante. Se ele está indo adiante, é sinal que ele continua. Então eu tenho um entendimento que embora seja um tabernáculo, esse tabernáculo é móvel. Se ele dá uma ordem para desmontar o tabernáculo e prosseguir para frente, ele está dizendo, aonde vocês forem eu vou. Aonde o tabernáculo parar, eu também paro. Não entenderam? Se você diz que carrega a presença de Deus, você é um tabernáculo. Sendo você um tabernáculo, eu estou querendo dizer para você que embora você esteja no deserto, se você andar para cá, ele também vai. Se você parar, ele também para. Por quê? Porque a promessa de Deus é de estar entre o povo. É de estar com Moisés. A Bíblia diz então que Deus manifesta no tabernáculo. O povo sabe que agora tem um lugar para eles poderem adorar o Senhor. O tempo passa e passando o tempo, o que vai acontecer? Deus vai realizar o sonho de um homem por nome de Davi. Davi é rei. Rei, que segundo a Bíblia é segundo o coração do Senhor. A Bíblia diz que ele tem um sonho, o sonho dele é de construir um lugar para colocar a arca. O Senhor vai dizer, olha Davi, seu sonho é bacana, o seu projeto é bacana, me glorifica, demonstra que você me ama mesmo, demonstra que você quer me honrar, mas eu quero dizer algo para você, Davi, porventura eu deixei de estar com você todos esses anos, para que você possa construir para mim um lugar? Hein, Davi? E Deus vai e fala tudo aquilo com Davi. Davi ouve, para que no final Deus fale com ele, olha, você não vai construir, mas eu te darei o projeto para que seu filho Salomão construa. O tabernáculo que era móvel agora vai se tornar um tabernáculo fixo, conhecido como o templo de Salomão. A Bíblia diz que tudo aquilo que o Senhor ordenou a Salomão a fazer, ele assim fez. Eu estou querendo mostrar a você que Deus não opera só no deserto. Eu estou mostrando para você que Deus não só opera pelo caminho. Deus também opera na cidade que Ele estabeleceu para você. Deus também opera no lugar que Ele estabeleceu para você morar. Então estou aqui nessa noite para dizer a você, não ignore o lugar que Deus estabeleceu como a sua morada. Não ignore o lugar que Deus estabeleceu você para morar, porque é nesse lugar que Deus também quer manifestar. Vou melhorar, não ignore você mesmo, sendo você morada e templo do Espírito Santo. Não ignore. A Bíblia diz que Salomão então constrói, Salomão vai orar,
Salomão vai organizar tudo, e a Bíblia diz que no dia a glória do Senhor manifesta. O mesmo Deus que manifestou no tabernáculo, o mesmo Deus que manifestava no monte, o mesmo Deus que descia no Éden, no jardim para falar com Adão, agora está manifestando no templo. Os anos passam, e a desobediência do povo vai fazer com que o templo seja destruído. E com a destruição do templo, a arca some, desaparece. Há uma guerra entre o povo de Israel, os filisteus, eles vão tomar, e ali vai ficar 7 meses, é uma outra história, mas enfim, sumiu. Por quê? Porque a desobediência do povo permite com que a arca vá embora. Vai embora. O templo foi destruído, os utensílios foram tomados, e agora não há mais um lugar para adorar o Senhor. Ouça isso aqui. Embora o templo seja destruído, os utensílios sejam levados, se houver arrependimento, Ele reconstrói o que foi destruído. Se houver arrependimento na sua casa, Ele reconstrói a sua família. Se tiver obediência na sua casa, Ele reconstrói a unidade, a comunhão, o prazer, o gozo, a satisfação de estar dentro de casa. Mas aqui, não basta apenas ter arrependimento. Também tem que ter disposição para reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído. A Bíblia diz que através de Neemias por Ciro, eles vão ter a carta para voltar. Nem todos querem voltar. Nem todos querem trabalhar. Nem todos querem disponibilizar, embora seja para o bem deles, a fazer aquilo que Deus ordenou. Não adianta apenas confessar, não adianta apenas arrepender. Você tem que se disponibilizar para aquilo que precisa ser feito. E a minha pergunta é, o que precisa ser feito nesse lugar onde você mora, para que haja reconstrução uma vez que foi destruído? Porque a causa da destruição você já sabe. Mas a minha pergunta como pastor é, o que você está fazendo para que haja reconstrução? A notícia você já teve. Neemias recebeu a notícia, e quando ele recebeu a notícia, ele não ficou chorando como você chora. A Bíblia diz que ele entrou diante da presença do Senhor, e foi buscar do Senhor uma direção, e Deus direcionou, e ele obteve vitória. E você, que dia que você vai obter vitória? Eu vou dizer para você que dia que você vai ter vitória. No dia que você parar de chorar, entrar para o seu quarto, falar com o Senhor, que a notícia já veio, que você depende do Senhor, para que o Senhor mova pessoas, para que você reconstrua aquilo que a desobediência destruiu. Não foi Deus, foi a sua desobediência. Não foi Deus, foi a sua desobediência. A Bíblia diz que Neemias então é usado pelo Senhor, vai reconstruir o muro, vai ter Esdras, vai ter Zorobabel. A Bíblia diz que o templo é reerguido novamente. E eu entendo que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Deus tem poder de reconstruir aquilo que um dia foi construído. Eu vou repetir, Deus tem poder de reconstruir de novo aquilo que um dia foi construído e foi destruído pela desobediência. Isso é uma palavra de Deus, irmão, não é eu que estou falando não. A Bíblia diz que Deus tem poder de reconstruir. É só você ler lá Neemias que você vai ver que Deus reconstrói. O povo esperava 3 anos, em 50 e poucos dias ele fez aquilo que o Senhor ordenou. Já tem quantos anos que você não faz aquilo que o Senhor ordenou? E não fazendo aquilo que o Senhor ordenou, ainda está questionando a Deus, porque nada mudou. Só vai mudar a partir do momento que você disponibilizar para fazer aquilo que Deus te ordenou. Se é perdoar, é perdoar. Se é pagar outra pessoa, é pagar. Ei, se é lá dar um abraço, dar um beijo, falar que ama, é isso que você tem que fazer. Ah, pastor, meu caso é falar a verdade, então fala a verdade. Meu caso, pastor, é que eu não sei falar não, aprenda a falar não. Pastor, o meu caso é muita desculpa, é muita não sei o quê. Então para de desculpa, fala a verdade. Seja sincero que as coisas irão mudar. Está lá Neemias, reconstrói. A Bíblia diz que o povo começa a chorar, porque o templo é reerguido novamente. Há choro, há alegria. Esse templo que era de Salomão é destruído, é erguido de novo. Agora a Bíblia diz que ele vai ser ampliado. Ampliado. E a Bíblia diz que é o local que Deus escolhe para que o povo vá e ofereça ao Senhor sacrifício, oferta. Eu disse para você que Deus no deserto fez Moisés construir um santuário para ele. Salomão
estava já com muitas benfeitorias por causa do seu pai Davi. Já havia uma cidade, já havia um povo. E agora Deus permite ele construir um templo. E Deus também habita. A Bíblia diz que os anos vão passar. E agora quem é que vai vir? Jesus. Já estou encerrando. Jesus está vindo. E vindo Jesus, Deus já havia preparado lugar para ele. O primeiro lugar que Deus preparou para Jesus manifestar é o ventre de Maria. Quem é que falou para você que no ventre Jesus não manifesta? Quem é que falou para você que no ventre Jesus não tem um poder de mover com o seu espírito a ponto de você ficar cheia do poder de Deus? A Bíblia diz que Maria está grávida, o poder do Altíssimo envolveu ela, ela vai encontrar com Isabel, Isabel está esperando João Batista, e sabe o que vai acontecer? Quando ela dá uma saudação a Isabel, abraçando a Isabel, a Bíblia diz que a barriga pega na outra, e ele então vai sentir a presença de Deus. Por quê? Porque é Deus que escolhe o lugar onde Ele quer habitar. Então vou repetir, não ignore você. Não fui eu que te escolhi, foi Deus. Quando Ele te escolheu, não olhou para a sua careca, nem para o seu cabelo. Se você é magrinho, bonitinho, feinho, Ele te escolheu. Embora Ele já sabia como eu vou ficar daqui a uns 20 anos. Como você vai ficar, você novinha. Está tudo em pezinho, tudo bonitinho. Chega nos 40, nos 30, está precisando até de macaco para levantar algumas coisas. Mas hoje tem a medicina. Louvado seja o nome do Senhor, evoluiu. Né? Vai fazer lá a cirurgia, as estéticas. Os homens hoje até aplicando aqui, né? Falaram para mim aplicar aqui também botox. Que aqui tem muita ruga já. Um semblante de nervoso. Mas eu fui olhar o preço, meu Deus do céu. 900 conto uma aplicação, bebê. 900 conto dá para mim 5 vezes um rodízio, viu? E top, 900 conto, a minha prima, Pamela, faz, viu? Ela é dentista, é autorizada a fazer. Ela faz. E o preço dela não está ruim não. Mas, voltando. Jesus vem. E Ele está onde? No ventre. Ele manifesta ou não? Envolve com o seu poder ou não? Então, continuando. Qual que é o próximo lugar que Ele escolheu? A manjedoura. Quem é que falou para você que Deus não manifesta na manjedoura? Quem é que falou para você que Deus não manifesta na sua casa de 1 cômodo, 2 cômodos, 3 cômodos, na lona, na casa de sapé? Quem é que falou que Deus não manifesta? A Bíblia diz que Jesus nasceu numa manjedoura, e nascendo na manjedoura, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai saber com que os anjos saibam que Jesus nasceu, que os magos saibam que Jesus nasceu, que os pastores saibam que Jesus nasceu, e além disso vai ordenar eles a levar presente. Quem falou para você que Deus não ordena pessoas para ir na sua casa de 1 cômodo? Não menospreze, não ignore o lugar que Deus te deu para você morar. Valorize aquilo que Deus te deu, porque Deus já ordenou pessoas para irem abençoar você. Não tenha vergonha da sua casa. Pare com isso. Já contei isso aqui, vou repetir, querido. Para muitos aqui no bairro eu era o riquinho. O único advogado, juiz, não é de futebol não, juiz de direito, no bairro era o meu pai. E Deus me colocou numa família que não tinha juiz. Não tem juiz, não tem advogado, mas tem o juiz do juiz. Advogado dos advogados. Na minha casa era 4 carrinhos de compra. Um só, na Cobal, era de iogurte, Yakult, iogurte, só bobeira. Porque o meu pai tinha condições. Quando eu conheci essa loura linda, maravilhosa, que Deus usou para mudar a minha vida juntamente com a sua família, na casa dela chovia mais dentro do que fora. Agora pergunta para ela se algum dia eu reclamei. Pelo contrário, eu tinha prazer de estar lá, irmão. Nunca desfiz, nunca menosprezei casa de ninguém. A mesma casa que eu vou aqui no Cabral, eu vou lá na favela. Comigo não tem isso não, irmão.
Sabe por quê? Porque o Deus que manifesta na mansão, Ele manifesta também na casa de um cômodo, Ele manifesta na lona. Ei, então pare de desvalorizar aquilo que Deus te deu. Sabe quem está falando para você aqui? É um filho de juiz, que esperou de um juiz algo que não deveria esperar, porque eu achava por ele me dar tantas coisas, ele ia me dar um lote, ele ia me dar uma casa. Sabe o que ele falou para mim? De você, o aluguel não é 250, é 180. Morei num quarto, uma cozinha e um banheiro. Mais nada. Filho do juiz. Filho do Dr. Carlos. Mas sabe o que meu pai estava me ensinando? A correr atrás daquilo que Deus preparou para mim. Meu pai foi homem de Deus. Hoje eu entendo. Deus usou meu pai para mostrar para mim que eu não devo confiar naquilo que o meu pai tinha, mas que eu devo confiar naquilo que o Senhor prometeu para mim. Estão entendendo? Agora, se for a vontade de Deus de eu herdar aquilo que Ele tem, é outra coisa. Mas se não for também, eu estou em paz, irmão. Porque se eu morrer agora, pelo menos minha filha vai ter um lugar para ela morar. Porque a única coisa que eu fiz para ela e a minha esposa, sabe o que é? É dar a faculdade de medicina para ela, igual daqui 2 anos ela vai concluir, e você até hoje nem entrou na escola. Passa rápido, não passa? Daqui 2 anos ela vai estar só mostrando o diploma. E aqueles que estavam aqui com ela, cadê? Ela vai ganhar 4, 5 vezes mais do que eu já ganhei no escolar. Mas por quê? Porque ela ouviu a voz de Deus, obedeceu a Deus, ela aprendeu dentro de casa o que é ser temente a Deus. E vocês, jovens? Quando vocês vão despertar? Enquanto na pandemia muitos estavam aí jogados, ela fez 2 anos de medicina online. Está com 23 anos, vai fazer agora. Então daqui 2 anos vai formar com 26 anos de idade, doutora, médica. Isso, boa. E ainda ela está dizendo aqui, vou melhorar. Aquilo que você comia na minha casa era catado lá no Ceasa. O filho do juiz comia coisa catada lá no Ceasa, porque a família da minha esposa não tinha condições. Aí eu vou perguntar, Deus habitava na casa da pastora ou não? Oh, meu lindo! Como habitava, foi lá que me resgatou. Esse eu lembro dos hinos, ser valente, lá, 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 lá. Minha sogra cantava todo dia, ser valente, e me levava para o ciclo de oração. Meu Deus, aquilo era uma luta com a minha sogra. Vamos lá no culto. Eu achava que era um culto, chegava lá, meu Deus, quase 2 horas de oração. Abençoa o meu Luizinho, abençoa o Luizinho de não sei quem, abençoa o meu filho não sei o que. Aí falava amém, acabou, não, aí continuava. E na minha casa? O que tinha? Ensinamentos que era contrário à palavra de Deus. Tinha de tudo, mas não tinha lá como único Deus verdadeiro. Conheci essa loura e Deus mudou tudo. Hoje moramos no mesmo lugar, porém nós temos lá 2 quartos, sala, 5x5, 2 banheiros, varanda com churrasqueira, garagem para 2 carros, no mesmo lugar. Se é outro pastor, Portal do Sol. Nossa fazenda e segurança do lado. Porque pastor gostosão, bonito tem que ter. Para descontrair, tá? E não fala que não é não, que eu chamo a minha esposa. Olha lá, as meninas tudo rindo aí, a esposa, Tá? Pastorzito fica aí. Pastorzito queria nascer igual eu, fica desse jeito aí. Voltando, na manjedoura, teve o que? Ouro. Estou mentindo? Teve mirra, teve presente. Quem é que falou para você que Deus não envia pessoas para abençoar você com mirra, com ouro e com presente? É nessa casa, é nesse apartamento que eles falam que é um cubuquinho, mas foi Deus que te deu. É nessa casa que não tem reboco, mas foi Deus que te deu. É nessa casa que está mofando, mas foi Deus que te deu. É nessa casa que você queria fazer tanta coisa, mas não tem condições, mas foi Deus que... Então não ignore aquilo que Deus deu para os seus pais e para você, não ignore. Passou a manjedoura, e agora? Agora é a casa dele.
Vai para a casa dele. Na casa dele, quem que ele é? O carpinteiro. Na casa dele, quem que ele é? O filho do Deus vivo. Meu Deus do céu, ei, pode estar em qualquer lugar que ele não vai deixar de ser aquilo que ele é. Quem ele é, irmão? Ele é Deus. Quem ele é? Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Na manjedoura ele é Deus. Ei, no ventre ele é Deus. Na casa de Maria ele é Deus. E agora ele vai dizer, eu vou embora. Mas eu vou preparar um lugar para vocês. Mas esse lugar que eu vou preparar não é para agora. Mas eu não quero ficar sem estar perto de vocês. Então eu vou dizer algo para vocês. Ninguém queria vocês, mas eu quis. Ninguém amou vocês como eu amo. Eu amei. E por eu amar, eu vou pagar a dívida que era contra vocês. Eu vou me entregar. Eu vou pagar aquilo que era contra vocês. Sabe para quê? Para que vocês sejam a minha morada eterna. Paulo vai dizer que nós somos morada do Senhor. Templo do Espírito Santo de Deus. Agora, como eu posso falar que eu sou templo do Espírito Santo de Deus, se eu não transmito do lado de fora aquilo que eu falo que tenho dentro? Que dia, marido, você vai parar de brigar com sua mulher? Que dia que você vai deixar essa ignorância? Hein, mulher? Hein, jovem? Que dia que você vai exalar aquilo que está dentro para fora? Que dia que você vai parar de ser egoísta, de ser orgulhoso? Hein? Que dia? Ele não deixou de estar, irmão. Porque ele havia prometido. E sabe para nós o que ele vai dizer? Estarei com vocês eternamente. Tem pessoas aqui que tem 1,90 m. Tem outros que tem 1,40 m. Mas sabe o que me impressiona? Que Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito. Então o Deus que opera numa que tem 1,90 m, 2 metros, é o mesmo que opera naquela que tem 1,10 m, 1,40 m, 1,50 m. O mesmo Deus que opera naqueles que são gordinhos, é o mesmo que opera no magrinho, que opera no bonitinho, que opera no feio. Então não ignore aquilo que Deus fez como a morada dele. Isso é um alerta. Pare de ficar reclamando de você, sendo que Deus escolheu você para ser morada dele. Eu sou zaroi, e daí? Quando Deus te escolheu, eu já sabia que você seria. Meu cabelo é ruim, e daí? Deus já sabia que seria ruim, foi Ele que te fez. Ah, eu sou de uma família que é tudo avacalhado, e daí? Quando Deus te chamou, sabe o que Ele está querendo dizer? A sua família pode ser avacalhada, mas eu vou organizar você de tal maneira que o seu testemunho vai mudar a sua família. Nossa, minha família é uma brigaiada danada. Não, Deus não te chamou para o MMA. Não te chamou para um ringue. Deus te chamou para você exalar a mansidão, a paz, a harmonia, a união. Então pare de reclamar do lugar aonde você trabalha também. Foi Deus que escolheu. E eu vou te dizer, em vez de você reclamar, deixa Ele manifestar naquele lugar, para que eles vejam a glória do Senhor através da sua vida. E quando você sair de lá pela vontade de Deus, faz igual o povo de Israel. O Senhor move o coração do povo egípcio, sabe para quê? Para dar ouro, prata e bronze. Às vezes vocês não têm aquilo que vocês mereciam, é porque ao invés de vocês buscar o Senhor, vocês ficam murmurando. Deus está lá na empresa, porque Ele escolheu aquele lugar para você estar lá. E se você está lá, o tabernáculo é móvel. Deus está. Se você sai de lá, Deus te acompanha. Então aonde você vai, Deus também. Então pare de reclamar do lugar que Deus te deu. Vamos para casa. Vai ser uma semana de vitória. Esse hino que eles cantaram aqui, foi eu que pedi eles para pegarem na quinta-feira. Mas na terça-feira que eu vou pregar sobre casa, eu quero que eles cantem esse hino novamente. Os umbrais, sangue nos umbrais da porta. Só pega isso aqui e vai pensando até terça-feira. A Bíblia diz que Deus é o Criador dos céus e da terra.
para que Deus criou os céus e a terra, sendo Ele Deus? Creio eu que Ele queria um lugar para que Ele pudesse manifestar. Ser visto, ser adorado. Se Ele é Deus, para quê? Para quê? Construir céus e terra. Sabe o que eu entendo? Que Deus é Deus de casa. Não entendeu? Não, vou melhorar. Deus é Deus que gosta de manifestar dentro de casa. E sabe qual casa? A casa que você mora. A casa que ainda Ele vai te dar. A casa que você reclama. Eu vou mostrar para você dentro da Bíblia que quando Deus entra na casa, o que Ele faz? A casa de Adão tinha tijolo? Tinha telhado? A minha pergunta é: Deus manifestava lá ou não? Então por que você está reclamando que não teve dinheiro para fazer uma escovinha? Para vir para a igreja? Deus não depende da sua escova para você vir ter a manifestação dele, não. Ele te escolheu. Ué. Eu não vou hoje na igreja não, porque não deu para me fazer a unha do pé. Quem vai ficar olhando para o seu pé, meu filho? Se não deu para fazer a unha, coloca uma bota. Olha eu dando aula de etiqueta. Pastor, não fiz a unha da mão. Para que você ficar com a mão assim? Vem com uma calça jeans, põe a mão no bolso, ó. Não, pastor, não deu para fazer escovinha. Quando você chegar na igreja, você fala: hoje eu estou igual a Tina Turner. Já viu o cabelo da Tina Turner? Top demais, ninguém fala mal dela, é a Tina Turner. Inventa. Olha lá. Mas não, só sabe reclamar. A Tina Turner? A Tina Turner é uma cantora de 1900, Estados Unidos, da América, quando eu era do mundo, ficava lá gritando. Às vezes os irmãos aqui do altar, as irmãs, dão uns gritos aqui que faz até lembrar ela. É a Tina Turner. Fica de pé, meu lindo. Vem cá cantar.